O episódio de hoje é sobre marcas cariocas. First Class, Dermage e Casa e Vídeo discutiram o papel da loja física, a importância da liderança e como é que gastar sola de sapato pensando no seu negócio pode fazê-lo reinventar o seu business, como também fazê-lo expandir em pleno 2026. Várias ideias trocadas, conteúdo de muito valor, muito rico. Eu particularmente aprendi muito e convido você a também aprender, conhecer e tirar boas conclusões para fazer o seu negócio evoluir nesse ano. Um painel de varejo físico. Temos aqui os principais mentes brilhantes por trás dos negócios. Faz essa cara não, que é verdade. Prazer de ser amigo dessas pessoas que eu tive o prazer de convidá-los para estar conosco e obrigado por terem aceito também, dispondo do tempo de estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho conosco. Deixa eu pegar minha pauta. Sei de cabeça o que eu vou falar, mas ser guiado é sempre muito bom. Começar pelas damas. A Ilana Brown é CEO da Dermage. Quem conhece a Dermage? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, por favor. Muito, muito bom. Tem o André Pivetti, da First Class, a maior rede de cama, mesa e banho do Brasil. Mais de 250 lojas espalhadas, todas elas franquias administradas por 70 franqueados. 50 franqueados, a média de 5-1, acho que é algo incrível quando se fala sobre franquia, franchising no Brasil. E o Carlos Carvalho, da Casa e Vídeo, vice-presidente de operações lá, o cara que toca como ninguém a rede, os gerentes, a equipe de venda. Quando eu estou com ele, é insano a forma como ele se comunica, como ele lida com o time como um todo. Tenho muito carinho e muita felicidade de poder ter você como um amigo do varejo aqui. E esse painel, gente, é um pouquinho diferente do painel anterior. Vocês viram as discussões sobre DNVB, comunidade. A gente vai falar sobre outros âmbitos, sobre como é que marcas cariocas incríveis, como as que aqui então estão, se reinventam e evoluem ao longo do tempo. A gente sabe que empreender no Brasil tem N complexidades. A gente falou sobre taxa de juros, a gente falou sobre CAC, a gente pode falar sobre CTO, a gente pode falar sobre modelo de franquia, mas a verdade é que essas empresas elas se reinventam e elas expandem independente da crise. Ninguém aqui vai falar sobre o ano vai ser ruim. Todo mundo acredita e aposta de que o ano vai ser muito bom. Começando pela Ilana. Ilana, sua história é muito bonita. Eu convido vocês que ainda não conhecem. No YouTube tem um vídeo, né, que conta sobre a história da sua mãe, toda a criação da companhia. É top of mind quando você fala, né, sobre cuidados da pele, sobre dermatologia, sobre, enfim, produtos que a Dermage tem como core. E também uma pessoa muito, muito qualificada no que diz respeito, além de inteligente, foi eleita mulher do ano, empreendedora do ano, no ano passado, no prêmio da FEComércio. Então, eu queria que você começasse dando um olhar, contextualizando um pouquinho dessa história de mulher empreendedora, guerreira, aguerrida, que a sua mãe foi quando criou a Dermage, e essa sucessão que você hoje toca a companhia. Depois a gente toca sobre M&A, um pouquinho mais sobre esse futuro da Dermage. Oi? Alô? Tá funcionando. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Queria começar contando um pouquinho da minha história. Minha história tem um pouco a ver, né? Tem até um vídeo super legal lá que eu conto a história com desenho, né? Então, assim, o negócio ele começou com a minha mãe. Minha mãe é farmacêutica bioquímica, né? E ela tinha um sonho de empreender. Ela tinha visto na Argentina que tinha começado a questão de farmácia de manipulação. Na dermatologia, para quem não entende muito, os tipos de pele, né, os problemas dependem muito, tem várias variações. E você não tinha ainda na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos produtos que atendessem a todos os tipos diferentes de pele. Então, ela começou como farmácia de manipulação e esse negócio ele foi se reinventando de uma maneira enorme ao longo de todos esses anos, né, 30 anos. E aí, assim, começou com uma farmácia de manipulação, os produtos que ela sugeria aos dermatologistas foram fazendo sucesso. Então, por que não industrializar esses produtos? Esses produtos viraram, né, cosméticos e o negócio foi crescendo primeiro como franquias. Depois a gente começou a perceber que esse mercado era um mercado que você tinha que estar onde o consumidor queria, né? Então a gente começou como todo mundo, né? Tem e-com, lojas próprias. Hoje a gente tem mais de 70 lojas no Brasil. E a gente começou a vender também nas principais drogarias do país, né? Esse negócio hoje é grande. A gente está em mais ou menos 15 mil pontos de venda, né? Gente, alguém tem noção de quantas farmácias tem no Brasil hoje? Essa é uma boa número pergunta. assim absurdo. Alguém chuta quantas farmácias tem? 80 mil farmácias, tá? Assim, é muita farmácia.
O nosso país também é um país muito grande. E hoje, assim, com muito orgulho, eu digo que a gente já é uma multinacional brasileira, né? A gente está no Equador, México, Portugal, né? Entramos com um pezinho na Europa. E, nossa, Paraguai, o pessoal pode me ajudar, né? Colômbia, já até me esqueci. Panamá, enfim. E estamos com um projeto aí de ir para os Estados Unidos, quem sabe, no ano que vem. Mas, assim, quem escuta isso tudo acha que é fácil. Não é, gente. É muita relação. Tenho 3 pessoas do meu time aqui, né? E podem falar que, assim, é muita inovação, relação, mudanças, né? A gente não pode estar querendo fazer sempre a mesma coisa. A gente tem que se reinventar todos os dias. É muito problema para resolver, incêndio para apagar. A gente só tem que ser resiliente, brasileiro resiliente, né? Muito. E ainda bem, né? E o que eu gosto desse painel é que os 3 são varejo, os 4, né? Vamos incluir varejo raiz. Apesar de ser um palco, apesar de estarmos aqui 40 centímetros do chão, todo mundo sabe que o dia 5 chega, dia 10 chega, todo mundo sabe que tem CTO, todo mundo sabe que é empreender de verdade. Eu vi um meme esses dias falando assim, eu pensei que empreender era um problema atrás do outro, mas eu estava errado, é um junto do outro. Vai empilhando o problema ao mesmo tempo para você conseguir ir resolvendo. E depois acho legal falar sobre o foco das farmácias e como você entra em 15 mil farmácias, a gente volta nesse assunto. E, André, a First Class é a maior rede de cama, mesa e banho do Brasil e você, ultimamente, tem falado cada vez mais, colocado o rosto, né, aparecendo e trazendo muito esse olhar de quem é o André por trás disso tudo. De jogador de futebol aos 18 anos ao maior dono de uma rede de cama, mesa e banho do Brasil, como é que foram os aprendizados ao longo dessa jornada de chegar nesse ramo de hoje? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado por tudo. E eu queria cobrar o meu desconto. Afinal, eu acertei as 80 mil farmácias. Eu tenho o cupom dela e o teu, né? Justo, né, gente? Vai conseguir. Beleza, acabei de ganhar. Na verdade, Michel, eu sou lá de trás um ex-lavador de carros. Vim para o Rio de Janeiro atrás de um sonho de jogar futebol. Sonho esse que não deu certo, graças a Deus, senão não estaria aqui hoje. E virei representante comercial, tive a oportunidade de trabalhar na Teca Tecelagem, que na época era a maior indústria têxtil do Brasil e a segunda maior do mundo. Trabalhando lá, eu enxerguei muito claramente que tinham 2 modelos de negócio. Eram lojas de departamento e hipermercados vendendo produtos mais populares e algumas poucas lojas vendendo produtos melhores, mas com preços não tão acessíveis. Eu enxerguei que ali eu podia crescer se eu tentasse montar o Uber da cama, mesa e banho antes de ter tido Uber, né? E foi aí que nasceu o sonho da First Class. E o modelo de expansão por franquia, ela entra em que momento na história? Porque como você comentou, 250 lojas, 50 franqueados. Quem tem franquia ou quem pensa em empreender no ramo de franquia consegue ver isso como um grande diferencial. É verdade, mas também surgiu por acaso, não foi nenhuma ideia genial, isso é importante passar para cada um de vocês. Eu tinha pânico de franquia, eu achava que ia dar errado, porque eu via muito modelo de franqueador em guerra com o franqueado, e como eu tenho uma maneira delicada de falar, né, eu sou muito reto e direto, eu falei, vai dar problema. Vai dar problema. Até que um grande amigo meu me perturbou a vida, lá do Multicenter, e eu resolvi abrir com ele. E aí eu vi que a minha forma de ser delicada começou a dar certo. E aí eu comecei a expandir, abrir a segunda, a terceira, e um amigo começou a indicar o outro. Então, assim, na verdade, desde o início da First Class, eu nunca fiz uma propaganda anunciando franquia na rede. A gente teve um crescimento 100% orgânico. É muito interessante isso e a gente destrinchou. A gente gravou um episódio em conjunto. Quem tiver interesse em conhecer na íntegra, durante mais de 1 hora, o assunto First Class, cama, mesa e banho e a superação das ações ao longo do tempo, pode acompanhar lá também, porque é um capítulo à parte, é um aprendizado muito grande. Carlos, a Casa e Vídeo é um dos grandes varejistas do país, junto à Lei Biscuit, hoje o grupo, né, da Casa e Vídeo Lei Biscuit, num varejo que durante muito tempo ele briga por margem, ele briga pelo olhar atento do cliente, é um ponto de venda grande. A Casa e Vídeo enfrentou
diversas situações, porque passou desde a época de impeachment, mudança de moeda, e mesmo assim ela se reinventa, e você tem muitos anos de Casa e Vídeo, fala muito sobre isso, né? O amor que as pessoas têm pela Casa e Vídeo. Como é que foram os principais diferenciais, ou quais foram as principais estratégias que você usou lá atrás e que você usa hoje para seguir mantendo a Casa e Vídeo no rumo e fazendo a expansão dela? Boa tarde para todos. Me agradecer ao nosso embaixador carioca aqui da marca, aqui por varejo. Michel, obrigado aí pelo convite. Dizer que eu sou fã de vocês dois, especialmente de você. Eu acho que quem não conhece, todo mundo conhece a First Class, mas o meu olhar para a First Class é como é que consegue organizar tão bem o sortimento em espaços pequenos. Eu fico encantado com a forma da padronização das lojas, né, que eu acho interessante. Quem trabalha em varejo, eu trabalho em varejo com lojas menores, a dificuldade de organizar sortimento sempre foi um desafio, e vocês fazem isso de forma brilhante. Então, parabéns aí pelo trabalho que você faz na First. Sou um grande admirador do seu trabalho lá. Bom, a Casa e Vídeo são mais de 3 décadas já aqui, então, como o Michel falou, eu estou aqui há 35 anos, desde a fundação da Casa e Vídeo, e a gente já passou por tudo, de tudo que imaginar, já passou, inclusive recentemente pandemia, enfim, mas eu diria que existem alguns elementos que me ajudaram e que ajudam a gente a passar por essas fases. A primeira delas, e a gente foi colocada à prova recentemente com a aquisição da Le Biscuit, é o respeito à identidade da marca, né, que eu acho que é muito importante sobre isso. E eu sou um grande guardião da marca Casa e Vídeo. Além de eu ser completamente apaixonado pela minha empresa, então, assim, eu sou um cara enlouquecidamente apaixonado pela empresa, eu sou o cara que protejo a marca da essência dela, porque o tempo todo a gente é ali submetido a mudar alguma coisa na estratégia. Assim, respeite a identidade dela. Nós, tudo bem, nós somos democráticos, mas nosso principal cliente, principal ativo é o classe B e o classe C. Respeite essas pessoas. E é muito interessante porque essa pergunta ela é interessante, porque quando a gente adquiriu e se juntou com a Le Biscuit, a gente participou de um congresso lá de fazer a interseção dessas duas marcas, e uma das coisas que a gente falava era o seguinte: olha, vai ser bom que a gente vai pegar o skill da Le Biscuit, da sazonalidade, que eles são muito bons, e a Le Biscuit vai pegar o skill nosso da parte de eletro e celular. Foi justamente o que não aconteceu, né? Porque, mais uma vez, é você querer desafiar a marca. Assim, não, a Casa e Vídeo não tem essa característica, o consumidor não identifica isso. E, para fazer essa mudança, foi a coisa mais difícil que a gente tentou fazer e não conseguiu. Então, eu acho que respeitar a marca e saber quem é a sua marca, de fato, qual os valores que o consumidor enxerga. E eu tenho certeza eu sei exatamente o que o consumidor enxerga da Casa e Vídeo. O número 2, também, que eu acho que é super relevante, parece um clichê, mas não é clichê, que é gastar sola de sapato. Então, eu não falo isso em hipótese alguma, eu falo isso para poder falar que eu estou fazendo mais do que os outros, mas não é isso. Mas eu visito, em média, 600 lojas por ano. Então, assim, eu visito muita loja por ano. E não é botar o pé e sair, eu entrar, conversar com as pessoas, olhar o cliente, entrar no estoque. Eu jamais entro numa loja sem entrar em todos os cantinhos que você possa imaginar da loja, eu frequento. Inclusive aquele que ninguém... Essa porta aqui que está fechada, abre ela, eu quero entender o que está acontecendo. E pode acreditar, e foi isso que me ajudou com muita coisa na empresa, inclusive agora, que é uma coisa que estou fazendo, por estar gastando sola de sapato. Quando entrou a pandemia, a gente abriu em 3 meses 200 quiosques da Casa e Vídeo dentro dos supermercados, que ajudou muita gente naquele momento, por estar gastando sola de sapato. E o terceiro, não menos importante, obviamente, é cuidar muito bem. Porque varejista precisa ser muito bem tratado. Então, vendedores, operadores de loja, galera na ponta, tem que ser parceiro dessa galera, assim, tem que abraçar e amar de verdade, não é fake, tem que ser, de fato, estar ali dentro. Então, acho que são, na minha opinião, são esses 3 pontos que fez a Casa e Vídeo passar por todas as crises, que não param nunca, mas a gente está sempre ali trabalhando para melhorar. E eu falei isso no início do painel, eu acho que das muitas qualidades que você tem, esse trato com a equipe, desse olhar estratégico, gastar sola de sapato mesmo, quem acompanha o Carlos na rede social, acorda em 3 Rios, vai dormir não sei aonde, acorda, está em Alagoas, quando vê, está no interior de Macaé. São quantas lojas hoje da Casa e Vídeo? 345. É muita loja e, de fato, eu acompanho lá, fico cansado, sabe? Às vezes eu acordo, o André já correu, você já visitou 30 lojas, eu estou na academia. Eu falei, caramba, tem uma coisa que estou fazendo errado aqui. Mas eu acho que uma das grandes qualidades
que você tem, além de gastar soma de sapato, é esse tato com a sua equipe e, com certeza, reverbera positivamente e é recíproco. O carinho de todos. No seu aniversário, ano passado, uma turma da Casa e Vídeo fala com muito carinho. Não, o meu não é aniversário, é um encontro de varejistas, né? Que você chama de varejista. É verdade. Poderia ser essa sala aqui na sala da sua casa. Ilana, você comentou sobre um novo braço sendo criado. Vocês fizeram um M&A no ano passado, né? Fazem parte hoje de uma multinacional. Comentam, se puder, comentar um pouquinho sobre isso. E a estratégia de ir para o lado da medicina, da dermatologia, para você estar próximo do ponto de venda, atuando também nos consultórios. Qual é essa nova visão da Dermage para 2026, 2027, do que você puder compartilhar aqui com a gente? Bom, vou comentar o que eu posso comentar, né? Só aproveito para dizer que tudo que a imprensa coloca é falso, só que a gente tem alguns problemas que a gente não pode contestar a imprensa. Tem alguns problemas aí de CAD, enfim. E aí, mas, assim, enfim, a gente vendeu, tá, uma participação. A gente é sócio hoje da Eurofarma. Para quem não sabe, gente, é impressionante. Eu faço palestras e as pessoas não sabem. É uma boa pergunta. Tá? A Eurofarma agora eu não sei, porque é IMS, esse mercado farmacêutico se movimenta muito, acabou de comprar a Medley, mas só para vocês terem uma noção, a Eurofarma é enorme, tá? Ela era, né, até essa compra, a primeira indústria farmacêutica da América Latina, tá? Vocês ficam falando de CIMED, né, da amarelinha. Gente, ela é tipo 4 vezes a CIMED. É só para a gente entender a proporção do tamanho e como a mídia, às vezes, transforma a imagem dos negócios, né? Então, a CIMED é só um sabor. Então. Isso. Então, e assim, eles são uma grande indústria, é impressionante, assim, a capacidade, né? E assim, é de uma família e que tem a ver muito com a gente, né? Porque, afinal de contas, a Dermage também foi criada de uma família, então eles tinham valores que são muito próximos nossos, né? Então, assim, não é uma multinacional, assim, eu diria, exatamente. Mas, assim, é uma família de italianos que chegou no Brasil e investiu no país. Assim, os caras têm fábricas enormes, investimentos, 600 pesquisadores, tá, num laboratório em São Paulo, assim, enorme, desenvolvendo novos medicamentos. E quando a gente viu isso tudo, né, alguém que acredita no nosso país, que faz investimentos e que também não entendia do nosso negócio, né? Eu acho que quando a gente busca fazer algum M&A, alguma parceria, né, eu acho que collab, seja o que for, sempre é importante a gente se unir com pessoas que sejam complementares a gente, que possam trazer skills ou oportunidades, né, de negócio que hoje você não tem. Então, eles são uma indústria farmacêutica, eles não trabalhavam no mercado que a gente trabalha, que chama de dermocosméticos. E, então, a gente resolveu unir forças, tá? Só que eles têm um time de visitação médica, não sei se vocês sabem o que é isso. Assim, já foram alguma vez no médico e encontraram aqueles representantes de uma linha? Gente, levanta a mão quem já encontrou. Quem já viu isso? Vocês sabem quantos representantes eles têm? Eu gosto de números. Quem quer chutar? Eu amo o número. Acerta mais uma aí, quero ver. Poxa, você aqui tá valendo um cupom da Dermage. 15 mil, quem acertou? Você procurou no ChatGPT. Tô brincando. Não, parabéns. Mais ou menos isso, gente. É muita gente. É um time enorme. E aí, assim, eles têm um time grande de dermatologia. E aí a nossa ideia era se unir, o quê? Para desenvolver novos medicamentos, né? Para aumentar a exposição da Dermage. A gente era uma marca que estava muito presente no Sudeste, tá? E o Brasil é enorme, né? A gente tinha no Nordeste, tinha franquias em vários estados, mas não com uma cobertura que a gente conseguiria. Então, a gente fez essa parceria no ano passado, a gente continua sócios, né? E a ideia é utilizar toda essa força que eles têm, né, dessa propaganda médica, toda a força que eles têm como indústria farmacêutica. A gente já está trabalhando no desenvolvimento de novos medicamentos, de novas oportunidades, para que a gente possa unir para crescer, né? Chega uma hora que a gente precisa, às vezes, dar alguns saltos, e esses saltos, às vezes, a gente não consegue fazer esses saltos internamente. Eu acho que a gente reinventou o negócio uma série de vezes, né? E, enfim, e eu acho que foi bem positivo, assim.
confesso a você, né? Você estava falando que você tinha medo de franqueado, né? Eu também tinha medo de ter sócio, né? É algo que a gente nunca sabe como vai ser, né? Porque eu sou um pouco direta também, mas eu não acho que sócio você tem que ter muito os mesmos valores, né? Eu não sei, quem tem sócio aí? Ninguém tem sócio, gente? Gente, ninguém tem sócio? Ah, tá. Então, sócio... Eu acho que o pessoal também tem medo. Eu também acho. Mas, assim, eu acho que, assim, o que eu posso recomendar? Que vocês namorem muito antes de casar, né? Então, é mais ou menos isso, né? É o recado que a mamãe e o papai sempre dão. É justíssimo. E aí, eu acho que você tem que conhecer a quem você vai se associar bem, né? Então, assim, demora um pouco no namoro, não casa logo não, né? E foi mais ou menos o que a gente fez. Então, hoje a gente tem um time... A gente, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a gente visitava mais ou menos 3.500 médicos. Hoje a gente visita 12.000 dermatologistas, né? E, enfim, a gente está usando a estrutura deles para entrar nos Estados Unidos, usando a estrutura que eles já têm para entrar no Uruguai. Então, assim, eu acho que realmente vai potencializar bastante o negócio. A premissa de reinvenção do negócio, que é o tema do nosso painel, tem muita sinergia com o que você trouxe desse olhar de novos negócios, né? Acho que toda empresa hoje precisa ter um departamento de novos negócios, está aberto a essas oportunidades. Não obstante, a gente estava num painel, né, André, há 4, 5 meses atrás, assim como esse. Teve uma menina que levantou a mão e falou assim, eu trabalho com Airbnb, tenho 300 imóveis locados e cama, mesa e banho para mim é uma dor. E aí eu lembro dessa pergunta, eu lembro como você respondeu na hora. Menos de um mês depois, você já tinha se reunido com ela e com a mãe, já tinha criado um modelo de negócio, já tinha começado a entender como o Airbnb, o modelo de locação por temporada, pode ser um novo negócio na sua companhia. Varejo é isso. No final do dia, varejo é isso. É se reinventar e expandir. Reinventar e expandir. Nada que nos trouxe até aqui é a certeza de que a gente vai estar amanhã na mesma pegada. André, o Carlos comentou, e Ilana, só com você finalizando, quando você fala sobre sociedade, namorar bastante, na sua fala já demonstra vários valores em comum, como ser família, como uma família italiana que tem pesquisa e desenvolvimento como core, várias sinergias que, em um breve papo, você já vê que foi um namoro com a certeza de que seria um bom casamento, independente se pode vir se separar no futuro, tomara que não. Eu casei pro resto da vida, Sharon não está aqui, mas vai ouvir isso aqui. E o fato é que tomara que o casamento dure muito tempo, porque a sinergia inicial é muito do que você trouxe. Eles brincam que a gente foi a empresa que eles mais namoraram na vida, mas eu acho que isso é um aprendizado. Entendeu? Com certeza. André, primeira pergunta, já que o Carlos levantou, quais são os P's da First Class? Que aí já explica um pouco pro Carlos. Peraí, tá curtindo o episódio? A gente tem que te lembrar sobre 2 principais parceiros dessa iniciativa do Aquele Podcast. O primeiro deles é a PagaLeve, a maior plataforma de parcelamento no Pix do Brasil, onde o seu cliente pode comprar sem usar o limite do cartão, às vezes ele nem cartão de crédito tem, e ele vai poder comprar na sua loja pagando no Pix parcelado. E nós, lojistas, recebemos em D+1 ou D+30, onde a gente não tem antifraude, não tem risco, não tem inadimplência, recebe o dinheiro na hora, baseado na confiança que você tem na PagaLeve. Então procura o Zuca, procura o time da PagaLeve, implementa lá no seu negócio. E o segundo parceiro da nossa iniciativa é a Data System, um ERP focado em moda e varejo de acessórios. Você sabe que tomada de decisão hoje em dia tem que ser baseada em dados, e a Data System compila o maior número de dados, DRE, fluxo de venda, venda em tempo real, tudo que é mais importante para você tomar a decisão mais assertiva no seu negócio. E você que virar Data System tem um grande desconto aqui naquele podcast. Você tem isenção de 100% do setup. Então procura o Alex, procura o time da Data System. Eu sei que trocar RP é uma decisão complexa, mas você pode ter certeza que você não vai se arrepender de ir para um dos melhores RPs do Brasil, chamado Data System. Convido você a conhecer eles também. Vamos dando sequência aqui no nosso conteúdo, falando mais de varejo, negócio e empreendedorismo, diretamente do Smart Summit. Depois eu puxo a outra. Fechado. Bom, antes disso, eu preciso só fazer um relato aqui com ele, porque, primeiro, que eu sou fã da Casa e Vídeo demais, fã do seu fundador, Luiz, lá de trás, uma das maiores lendas do varejo nacional, e fazia minha expansão sempre pertinho da Casa e Vídeo. Então, se já chegou no teu ouvido isso alguma vez, é fato. É verdade. É isso. E assim, é muito importante a gente contar essas histórias, porque a gente não precisa ser muito bom criando nada. Se a gente copiar quem faz muito bem, a gente já está na frente.
A pergunta se tinha me Os feito... P's da First Class. Na verdade, os 3 primeiros P's da First Class são pilha, produto e preço, que foram os que me salvaram quando eu abri a minha primeira loja, há muitos anos atrás, ainda com caixa de papelão, porque eu não tinha dinheiro para comprar móvel. E essa história também é real. E depois, à medida que a gente cresceu e a gente precisou ganhar musculatura, abriu franquia, foram produtos, e são, aliás, produtos, processos e pessoas. Sem esses 3 pilares, a gente não estaria onde está hoje, de jeito nenhum. Com certeza, quando eu penso em First Class, eu penso em alguns desses P's. Pilha, preço e produto, com certeza é uma das coisas que me vem à cabeça. Só de fechar o olho e falar First Class é mais ou menos por aí. Eu queria trazer um olhar, no último painel com o DNVB, a gente falou sobre o rosto da marca ser traduzido no lifestyle, que isso fazia uma comunidade. Você, há pouco menos de um ano, resolveu que ia empreender a sua imagem pessoal à frente do negócio, criar um podcast, utilizar Instagram como uma força de venda, reverberar a sua comunicação, contando a sua história, mas também contando a história da First Class, que no final do dia te aproxima franqueados, leads, clientes finais e tudo isso. Por quê, como e para que você está nesse momento de vida olhando para esse nicho? Bom, isso começou num treinamento que eu fui fazer em São Paulo, no G4. Chegando lá, eu, com toda a arrogância de um líder de mercado, eu estava numa sala com mais ou menos 80 pessoas e ninguém na sala conhecia a minha marca. Ninguém. E como diz um amigo meu, que inclusive está dentro dessa sala, todo problema é um problema de liderança. Aquela carapuça entrou em mim e eu falei, poxa, eu daqui a pouco, apesar de todo o sucesso da marca, se eu continuar com as mesmas atitudes, eu vou acabar quebrando a marca e é uma questão de tempo. A partir dali, Michel, a minha chave virou e eu falei, já que é para fazer, não tem esse negócio de mimimi, de eu não gosto, que eu não vou filmar, que eu não vou fazer nada disso. Entrei para curso de oratória, aliás, eu estou no 3º curso de oratória, né? E falei, vou começar a contar a história da marca, a minha história pessoal e a história de vários e vários franqueados e colaboradores que me ajudaram e que me ajudam a construir a história dessa marca. O podcast já é uma outra coisa, o podcast é uma paixão. Eu me identifiquei com o podcast porque, como eu sou apaixonado por leitura, o podcast é um livro que a gente lê à medida que a gente entrevista alguém. É isso. Verdade. E temos o episódio cruzado, né? Você me entrevistou e eu e a Sharon contando a história da Blue Man, e a gente entrevistou, foi uma collab de podcast e é uma troca muito interessante. É um bate-papo como esse que a gente vai destrinchando muitos dos problemas da nossa vida e da nossa empresa. Carlos, recentemente você inovou, depois de gastar muita sola de sapato e conhecer bem o seu público e as oportunidades do negócio, você trouxe um viés de 3 P's para dentro da sua companhia, para dentro da Casa e Vídeo, onde hoje você tem um store-in-store de parceiros que até pouco tempo atrás era inimaginável. Vender moto elétrica, bicicleta elétrica, moto elétrica, dentro da Casa e Vídeo, e isso se tornar um motor de venda importante, parcerias importantes, trazer fluxo diferente. Da onde veio essa ideia? Conta um pouco para quem não entende dessa metodologia, desse processo, e como é que é o plano de expansão de algo tão inovador. Bom, vamos lá. A Casa e Vídeo, ela sempre trabalhou muito produto como solução. A Casa e Vídeo nasceu, para quem não conhece a história, rapidamente, ela nasce numa banca de jornal em Copacabana, na Hilário de Gouveia. Já naquela época ali, o Luiz Milone, que é o nosso... Sou mais fã que você. Ele está em Portugal hoje. Esse, com certeza. Mas o Luiz tem ali, ele pensa como é que ele pode lançar um produto, ele lança um suporte de parede, na época faz no 9º andar da Hilário de Gouveia, quando a gente chega no dia seguinte, tem uma fila dobrando a esquina para comprar o suporte de parede do Luiz, depois vem o ventilador de teto. Então, a Casa e Vídeo, ela, de fato, ela tem um olhar muito sobre como entregar a melhor solução para o consumidor. E é muito interessante que muito dessa construção é muito solitária, porque, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas o nebulizador, quem popularizou o nebulizador foi o Luiz, foi a Casa e Vídeo. Quem popularizou a raquete de matar mosquito foi o Luiz. Quem popularizou o ventilador de teto foi o Luiz. Casa e Vídeo. Então, a Casa e Vídeo sempre teve um olhar muito forte produto como solução, e eu fui talhado ali, nasci olhando para esse negócio, pensando o tempo todo como produto como solução. E mais ou menos uns 6 anos atrás, eu estive na China, numa cidade chamada Yue, e ali eu fiquei
completamente enlouquecido por mobilidade e sustentabilidade. Naquela época, trazer da China moto para cá, para mim era muito inviável, porque tinha que nascer uma linha de orçamento, o capital de giro é muito alto, tem a questão do pós-venda, tem uma opção de outras coisas que no meu estudo ali de viabilidade a gente não resolveu deixar de lado, mas sempre olhei aquilo com muita... assim, poxa, seria interessante, acho que a Casa e Vídeo tem tudo a ver com mobilidade. E, recentemente, há exatos 5 meses atrás, eu passando pelo supermercado, vi um quiosque ali, gastando sola de sapato, vendendo moto elétrica. Conversei, quem é o dono, me aproximei do responsável. Eu falei, vamos fazer um story na Casa e Vídeo, montar 3 lojas ali, vamos ver o que acontece. Ele falou, eu já sei quais são as lojas. Eu quero Ipanema, Copacabana e quero o Maitá. Eu falei, não, beleza, mas deixa eu pegar 3, se as 3 do Zona Sul, eu faço 3 na Baixada Fluminense. Quero Morro Agudo, Miguel Couto e Urucânia. E explodiu, foi um sucesso. E eu falei, bom, começamos a crescer e, de repente, eu pensei, bom, como é que a gente faz? Porque uma das coisas que a gente construiu na Casa e Vídeo, a gente foi muito forte, muito rápido na omnicanalidade. Só para vocês terem uma ideia, 70% das compras feitas pelo site é retirada em loja. E aí, de uns anos para cá, a gente investiu muito no 3P. Então, a gente hoje tem muito produto que nós vendemos pelo site, que é de parceiros. Inclusive, recentemente, eu tomei um café junto com o CEO, o Renato Frank, da Casa Bahia. A gente começou a vender, inclusive, dentro da Casa e Vídeo, fogão, geladeira e televisão da Casa Bahia, dentro da nossa loja, pelo 3P. E aí, uma vez de madrugada, eu levantei, pensando nesse negócio de moto elétrica, como é que eu faço expandir, melhorar a margem, principalmente. Eu pensei, se eu pudesse fazer um 3P com parceiro, mas com fulfillment, com entrega em loja, será que isso é possível? Eu marquei uma reunião na Vetex, fui com a turma da Vetex, inclusive você me apresentou aquele rapaz da Vetex, que foi um dos fundadores da Vetex. Ele me ajudou muito, por incrível que ele me ajudou muito. Eu levei essa formação para a Vetex, fui uma reunião com a diretoria, os caras falaram, impossível, não tem como fazer, me explicou tecnicamente, não entendi muita coisa, não tem como fazer, mas lá teve sempre um estagiário, pô, super empolgado, falou assim, mas chefe, se a gente fizer desse jeito, não tem como, de repente, aquela pausa, Carlos, amanhã eu volto falar contigo. Ele voltou, olha, cara, tem como fazer o projeto. E aí, a gente começou a fazer o projeto, você entra na Casa e Vídeo, tem um aplicativo do Casa Mais, é o 3P, que a gente compra pelo site da Casa e Vídeo, aquela venda sobe, depois faz um split, vai a venda para o fornecedor, para a indústria, para o cara que está fazendo as motos, 15% de margem, para quem conhece de margem, é muito bom, 15% da margem vem para a gente. E a gente começou a vender, no primeiro mês, a gente começou a vender já R$400 mil, 500 mil, para acelerar, em quase, vamos fazer 5 meses agora, a gente está faturando por mês 11 milhões de reais, a gente está em 110 lojas, já está no estado do Rio de Janeiro, no Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, e o negócio explodiu. E aí agora, o nosso trabalho agora é como é que melhora o stockout, como é que melhora a ruptura, que é importantíssima. Então, a gente, de fato, pegou um negócio, trouxe, e principalmente para atender a necessidade, a solução da classe B, da classe C. Os nossos maiores clientes estão Caxias, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Zona Norte. Zona Sul também vende, mas nem se compara. Então, foi um golaço da equipe. A equipe inteira trabalhou muito para poder entrar nesse processo. Muitas noites de madrugada, mas resolvemos. Hoje é um baita negócio. E cresceu por essa coisa, da essência da marca, de buscar produto como solução. E o Michel, estou vendendo motinha agora, se quiser alguma. É verdade. Quem quiser comprar moto aqui, já qualquer sabe Casa onde vai e Vídeo do encontrar. Grande Rio tem, todas elas, pode pesquisar que tem. Tem muito, muito ensinamento em tudo que a gente viu hoje. Se a gente pegar um corte do Instagram aqui, um corte de cada aprendizado, a gente pode destrinchar isso numa aula, porque é resiliência, é conexão, é networking, é não aceitar o não como resposta, é buscar a solução, dar voz ao time, trazer assim, eu poderia... Essa frase, esse texto, ele distingue muito do que eu acredito e feliz em tê-los aqui nesse painel, porque eu acho que essa é a grande missão da nossa, propagar esse conteúdo. Eu queria acho que só um ponto que eu acho que é importante, que para mim, isso funciona, para mim, no varejo funciona muito, para mim, que é uma história muito boa do Almir Klink, que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, quem conhece o Almir Klink, já fui na palestra dele, tem uma frase dele assim, ó, vai capotando, cara, mas vai. Porque, para quem conhece a história toda, é muito grande, não vou contar aqui, vai investir muito tempo. Mas uma coisa no varejo, assim, tem que ser rápido. E não tem problema de errar. E desde que você acerte o erro rápido, mas não pode pensar muito. Então, quando eu comecei com esse lance da moto, por exemplo, eu preciso enlouquecidamente pegar market share. Quanto mais rápido pegar o market share desse negócio, se você na frente dos meus caras, que é
Loja Americana, Casas Bahia, Ponto Frio, Amigos. Quanto mais rápido eu sair na frente, melhor. Então, eu acho que tem muito essa questão de tenta fazer. Não fica conjecturando muito, fazendo muito. Vai. Claro, tem um risco, obviamente, tem lá mas o mais rápido possível. Sensacional. Ilana, caminhando para o nosso pergunta final, eu vou abrir esse painel para uma ou duas perguntas, porque, enfim, a gente vai conseguir adequar nosso tempo também. Você é merecidamente a mulher que recebeu o prêmio ano passado, uma das mulheres que eu mais admiro no empreendedorismo, negócios. É verdade, ontem eu tive uma conversa com o Beto da KS, uma FEDIC, e ele estava falando que acho que os filhos dele estudam no mesmo filhos, ele te conhecia do colégio. Eu falei, cara, mas você tem que conhecer não só a mãe, mas a mulher empreendedora, tão inteligente, com números. Você trouxe alguns de curiosidade, mas você tem no currículo Stanford, você tem no currículo capacitações, busca por conhecimento constante, e de fato, assim, como não é puxando saco, não precisaria disso, você é uma grande inspiração para mim, para a Sharon, acredito para muitas mulheres que aqui também estão. Trazendo um olhar sobre esse empreendedorismo feminino, uma mulher tão forte à frente de uma companhia, oriundo da sua mãe também, uma mulher muito à frente do tempo dela, o que você diria para as mulheres que estão empreendendo hoje, uma mensagem, um olhar, um caminho? Obrigado, nossa, estou muito lisonjeada aí pelos elogios, né? Tenho alguns conhecidos aqui que, né, fico mais feliz ainda de vocês estarem presentes. Obrigado por terem vindo. Vamos lá. Eu acho que assim, que essa coisa do empreendedorismo feminino me deu um start também ano passado. E eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para as mulheres empreenderem mais, né? Ou para elas se sentirem mais confortáveis com isso. Eu participei de uma pesquisa da Ernst Young, porque assim, eles estavam tentando estudar por que as mulheres empreendem menos do que os homens. E essa resposta eu não conseguia responder, gente. E aí todo mundo acha que é porque as mulheres... De verdade, gente, a gente tem uma jornada tripla, né? Vamos falar a verdade. A gente tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, né? E trabalhar. Mas não era por isso. Eu fiquei encantada com a resposta. O problema é que a gente é mais aversa a risco do que os homens. A gente tem mais medo de tomar decisões, às vezes, mais complicadas ou se arriscar, né? E aí, pensando nisso, eu falei, gente, mas eu também tenho que ajudar as pessoas. Eu acho que, assim, hoje em dia, assim, um propósito da minha vida é o empreendedorismo feminino. E aí, com isso tudo, eu resolvi, no ano passado, montar um projeto social meu, né? Eu falei assim, gente, eu ajudo vários projetos sociais, mas eu não encontrei nenhum projeto social que, de verdade, desenvolvesse o empreendedorismo feminino. E o que aconteceu no ano passado é que a Dermage faz um projeto muito legal em várias comunidades, né? A gente já fez no Cantagalo, na Rocinha. Esse ano a gente fez em Paraisópolis, que a gente leva acesso dermatológico para as mulheres da comunidade, tá? E quando eu fui com esse projeto, é muito legal. A gente leva vários dermatologistas, a gente faz muitos atendimentos e oferece os produtos para que as pessoas tratem. Gente, a gente não está falando aqui só de beleza e bem-estar, que com certeza a autoestima é importante, mas a gente já pegou câncer de pele, psoríase, doenças de verdade, né? Assim, a população mais humilde, ela tem, sim, né? A gente tem posto de saúde, tem acesso, mas não tem acesso à dermatologia, né? Eles têm acesso mais à cardiologia, dermatologia. Muita gente acha que é supérfluo. Mas, enfim, quando eu fui num desses atendimentos, tá, na comunidade do Cantagalo, eu conversando com as mulheres, eu comecei a perguntar o que você faz, né? Como é que é a sua vida? E eu comecei a ver que elas eram pequenas empreendedoras. Por quê, gente? Elas não têm com quem deixar as crianças, tá? Muitas têm filhos pequenos ou não têm com quem deixar os pais que já estão idosos. E aí elas não conseguem arranjar trabalho, né? Então, elas resolvem ser pequenas empreendedoras, só que elas não sabem precificar, elas não sabem vender pela internet, elas não sabem como transformar esse negócio num negócio potencial. Então, eu resolvi fazer um projeto, né, de empreendedorismo feminino, né? Chama Empodera Mulheres, né? E foi muito legal, porque, assim, de verdade, eu acho que eu me realizei. E aí,
como você estava perguntando qual o recado que eu queria dar, né, o que eu percebi, eu acho que assim, seja na comunidade, né, ou seja nas mulheres com quem eu convivo no dia a dia, eu acho que assim, o principal recado que eu preciso dar é resiliência, gente, é não desistir. Né? Eu acho que mulher é um pouco mais emocional mesmo quando não dá certo alguma coisa, né? E não vai dar certo muita coisa, porque, gente, tem que botar para fazer. Assim, o meu time que está aqui, eu falo, faz, depois a gente conserta. Processo, o pessoal de processo fica louco comigo, que eu falo, faz, depois a gente ajeita. Entendeu? Porque senão as coisas não acontecem, a gente não ganha o market share que a gente precisa, a gente não lança o produto. Então, gente, vamos ser resiliente mesmo. O resultado, às vezes, ele não vem imediato, e a gente tem que insistir, investir para chegar lá. Então, assim, e quem quiser algum apoio, eu estou super à disposição, podem me procurar. É isso. Eu estava numa palestra no ano passado e eu vi um case da Natura, quando lançou a EmanaPay. É um banco digital para as revendedoras da Natura. E o mais curioso, dentre vários assuntos, muitas não sabiam precificar, não sabiam cobrar, porque vendem através do catálogo e tudo mais, e aí ela não conseguia cobrar depois. E olha que triste / engraçado. O aplicativo do banco, ele tinha uma cara de amenidade, de rede social, não podia parecer banco, porque se fosse o banco, o marido ia lá e pegava o dinheiro dela para usar, para beber, para gastar com ele. Então ela tinha que criar, o aplicativo foi criado para que a mulher pudesse esconder do marido, e a gente falou isso no primeiro talk de hoje, né? A bolha que a gente vive, isso é imaginável, mas um Brasil de gastar sola de sapato, e eles entendem muito disso, com 2,5 milhões, 3 milhões de mulheres, né, afiliadas lá vendendo no catálogo, isso era uma curiosidade, dentre precificar, cobrar, até ter que esconder o próprio dinheiro para que não perdessem para o marido, para o companheiro que usaria esse valor. Eu conheci um pouco do seu projeto e é legal a gente poder dar voz, dar palco para isso, para a gente poder abrir, para que a gente estimule ainda mais o empreendedorismo feminino no nosso país. André, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem eleição PT contra o PL, esse ano tem 11 feriados caindo dia de semana. Se a gente quisesse uma muleta, eu acho que tem mais de 30 possíveis. O que você tem para dizer sobre empreender em 2026 e como é que a gente pode fazer um ano e não esperar um ano melhor? Completando, nós ainda temos a guerra. As guerras. Nesse momento em especial, né? Frete internacional disparando, frete nacional disparando. Petróleo disparando, aumentando o custo da lycra, do fio, que vai disparar o preço da matéria-prima. O negócio está tão forte que até em todas as plataformas digitais está se vendendo muleta, não é verdade? A única coisa que a gente sabe é que a gente pode mudar o que está no nosso alcance. No nosso alcance. O que está da porta da nossa empresa para fora depende do mercado. O que está na porta da nossa empresa para dentro, por exemplo, o que vocês criaram de estratégia de motor 2 para dentro da empresa de vocês, isso é a nossa obrigação enquanto empreendedor. Porque se a gente não pegar a palavra crise e tirar o S da crise e criar diariamente, a gente vai viver mais do mesmo. E nós, empreendedores, a única coisa que a gente sabe é que a gente pode perder para a concorrência. Agora, para a nossa falta de vontade, para a nossa falta de disciplina e de empenho, de jeito nenhum. Total, concordo demais. O que está na nossa mão é o que a gente pode fazer, né? Não dá para lamentar. Eu tenho um grande olhar para 4 anos atrás, independente da sua opinião política, seja você de direita ou de esquerda. Esse ano pode ser que a esquerda continue no poder ou que a direita volte ao poder depois de 4 anos. Agora, o que vai movimentar o nosso negócio só depende da gente. Você querer culpar o outro. Todo mundo tem aquele conhecido e fala assim, não, porque quando o Plano Real eu quebrei porque lá atrás... Meu irmão, já tem 30 anos isso. Você ainda está lamentando a mesma história de 30 anos atrás? Depende do que a gente vai construir. Carlos, você trouxe um grande ensinamento, vários ensinamentos, esse olhar sobre 3Ps, que talvez seja uma terminologia que muita gente não conheça, assim como esse motor 2, essa grande solução, imagino que você esteja pensando muito à frente para o seu negócio. Eu queria que você combinasse 2 visões finais. A primeira, que você começou falando sobre o papel da liderança no varejo, o papel de você ter um time com você na mesma batida, no mesmo sentimento, e pensando em inovação a médio e longo prazo, que é difícil você pensar a médio e longo prazo, mas pensando em inovação a médio e longo prazo,
Como é que você une esses dois olhares, trazendo o time contigo? Não, perfeito. Bom, primeiro que a questão da liderança no varejo, assim, o varejo precisa de um rosto, né? O varejo precisa de fato estar próximo do time, próximo das pessoas. Por mais que a digitalização ela ocorra, mas o principal ativo da humanidade, além do tempo, né, que é muito importante, cada vez o tempo ganha um protagonismo maior, mas as relações elas estão sempre cada vez mais necessárias, né? Aliás, cada vez mais necessárias e cada vez mais valorizadas, né? Então, se você consegue, de fato, transformar a tua liderança, o meu papel é muito esse, como é que eu faço para criar vários líderes na companhia, líderes que inspiram e motivam, porque, tudo bem, a gente sabe o quanto está difícil reter talentos, o quanto é difícil hoje, com todas essas questões acontecendo, o quanto está difícil manter o varejo mais atento. Uma das coisas, não vou me recordar quem abordou esse tema, mas, de fato, hoje, a gente está com uma dificuldade de olhar para o nosso modelo de negócio e pensar muito longo prazo. Não tem mais como pensar em 5-year plan, 3-year plan, o tempo mais rápido possível. E aí eu vou dar um exemplo da questão da liderança e a questão do desenvolvimento. E tem a questão da sola de sapato, de estar caminhando e entendendo o que está acontecendo. Mas tem uma coisa do tempo que é um pouco sobre imediatismo, o quanto nossos jovens estão imediatistas, que me fez cair a seguinte percepção. Bom, por que o turnover da Casa Vista não para de crescer? Nosso turnover não é pequeno, ele está crescendo, nosso turnover, principalmente na base. E, paralelamente a isso, você vê que as redes sociais, por exemplo, tem muita gente de Mercado Livre, iFood, Uber e outros mais, e as pessoas falando muito sobre a própria pessoa se filmando ali, dizendo, olha, eu estou aqui, tem um que mexeu comigo, ó, são 9h da manhã e hoje eu vou tirar R$500 aqui de grana aqui para mim, e as coisas vão acontecendo. Eu falei, bom, galera, TI, vamos criar uma coisa agora chamada carteira de remuneração. Eu quero que todo serviço que é vendido na Casa e Vídeo, a pessoa automaticamente receba através do telefone dele. Ao invés de criticar e ficar falando lá cara, começa a trazer para dentro do nosso negócio, não só, tudo bem, a liderança é importante, mas entender quais são as dores que as pessoas estão tendo hoje, olhando o que os caras estão fazendo de bem. Não adianta você ficar indo contra o que as pessoas estão fazendo de bem, muito pelo contrário, traz para dentro do negócio. A omnicanalidade, o 3P, que basicamente é vender produtos de outra plataforma, de outros players dentro do nosso varejo, além de tudo isso, como é que você vê a relação das pessoas em relação à remuneração, por exemplo? Me caiu uma ficha, assim, cara, a Casa e Vídeo não paga mal, pelo contrário. Tem muita remuneração na Casa e Vídeo. Eu pago pelo cartão emitido, pela venda da garantia estendida, eu pago pela venda do celular, eu pago... E aí, quando eu vou na loja, eu perguntei assim, quem é o melhor vendedor que você tem? Gastando sola de sapato. Ah, é a Aline. Aline, vem cá, Aline, tudo bem? Tudo jóia? Está feliz? Pô, muito feliz. Esse mês fiquei em primeiro lugar. Quanto você vai ganhar de remuneração variável? Eu fiz umas contas aqui, eu acho que eu vou tirar tanto... Você não tem certeza? Não, certeza não tem, porque tem alguns serviços que eu vendi. Tá aí, cara. Como é que eu faço para essa menina saber todo dia quanto ela está ganhando? Porque é assim que o mundo está fazendo hoje. É assim que as plataformas digitais estão fazendo hoje. Então, a primeira pergunta é, liderança não existe, pode ter tecnologia que for, mas atividade, a relação entre as pessoas está cada vez mais necessária. Então, quanto mais liderança você formar, mais pessoas inspiradoras você formar no time, não seja medíocre, tem que ser gente muito boa realmente, e tem que trabalhar para isso. Olhando para frente, eu acho que o varejo físico ele não vai deixar, também é um jargão, o varejo físico ele não vai deixar nunca de existir, porque ele concretiza as relações. Por mais que a experiência do digital seja legal, mas as pessoas precisam se relacionar. E o varejo ele vai ser, sim, fonte de omnicanalidade, de exposição, de sublocação, de trazer marcas. O collab vai vir com muita força cada vez mais. Estou super curioso para saber quem é essa empresa que o Michel está fazendo aqui. Eu vou descobrir. Mas, enfim, então, o varejo está se transformando. E não adianta ficar reclamando. Mova-se, comece a entender o que está acontecendo. Faça com que o consumidor perceba que você está fazendo coisas diferentes dentro do seu negócio. Surpreenda as pessoas. Fácil, não é, mas quem resolveu ser varejista não tem outra opção. Vai capotando, mas... Vai capotando, mas chega lá. Muito bom. Vou abrir para uma pergunta aqui, Rafa. Aqui.
Obrigado. Boa tarde, pessoal. Minha pergunta vai para o Carlos. Carlos, a Casa Vídeo é muito presente na vida do carioca, né? Assim, o carioca ele tem um relacionamento muito forte com a Casa Vídeo. Eu lembro que há 15 anos atrás, a minha lembrança da Casa Vídeo está sempre no encarte gigante no jornal, com vários preços, e ela sempre era 10, 5 reais mais barato. Isso há 15 anos atrás fazia muita diferença na escolha. Com tudo que o mundo passou e mudou, hoje, qual o principal canal que a Casa Vídeo tem de relacionamento e comunicação com o seu cliente final? Legal a pergunta. Primeiro porque, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Rio de Janeiro, por ter sido capital do Brasil, era o estado que mais fazia leitura de jornal. Sabia disso? Era o Rio de Janeiro disparado. Nem se comparava com São Paulo. Tiragem do Rio de Janeiro era a maior do Brasil. E a Casa Vídeo era a maior anunciante do Jornal O Globo. Você comprava o Jornal O Globo, tinha várias propagandas e ainda vinha encarte dentro dele. Então, era muito forte. Obviamente, com a redução fortíssima de jornais, a gente migrou para tudo quanto é tipo de plataforma digitais, desde rede social, Google, enfim. E hoje, para a gente, para a Casa Vídeo, o que mais a gente hoje tem retorno, de fato, através do CRM lá, é, de fato, as redes sociais, Instagram, TikTok, aí o Instagram, que dá mais... A TV também dá, mas hoje, em termos de custo-benefício e velocidade, tráfego pago, para a gente é o mais eficiente. Vou abrir para mais perguntas. Acho que o painel está caminhando para muita curiosidade e muito assunto. Pode seguir. Boa tarde. Eu anotei aqui uma dúvida, que eu já trabalhei como coordenadora de uma empresa que era franqueadora, e eu queria entender como vocês lidam com o desafio do dia a dia na ponta do negócio. Porque a gente, às vezes, tinha uma ideia muito boa, eu chamo assim, no escritório, cara, vai melhorar muito. E quando a gente chega na loja, não é o melhor para a loja. Não faz sentido, a gente, às vezes, atrapalha mais a operação do que ajuda. Então, como vocês conseguem lidar como idealizadores, fundadores, com essa questão? Porque, para mim, como coordenadora, já era difícil. Então, eu imagino para vocês também o peso de ver a marca de vocês sendo falada ali dentro da própria loja. Olha, boa pergunta, mas para a gente na First Class é muito simples. Por quê? Você imagina o seguinte, eu tenho 2 grupos de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp só com os franqueados e um grupo de WhatsApp com todos os funcionários da rede do Brasil, inclusive franqueados. Qualquer tipo de dúvida, eu tiro com eles imediatamente. Só para ter ideia, quando a gente vai para a China, eu gosto de um produto, eu já tenho ideia do preço de venda, eu coloco imediatamente ali. A gente vai fazer uma campanha, eu faço, por exemplo, uma campanha dentro da área primária de influência. Então, por exemplo, a campanha da First Class na Baixada Fluminense é diferente da campanha da First Class na Barra e Zona Sul. Então, eu tento humanizar o tempo todo isso, ouvindo das equipes. Além disso, a gente faz uma reunião mensal onde todo mundo da rede participa, sem contar a história da sola de sapato, né? Eu tento, qualquer tipo de atitude, eu pergunto para a ponta, para a partir da ponta, eu tomar a decisão. Nunca é de cima para baixo, nunca. Eu tenho certeza que isso facilita demais o dia a dia. Olá, boa tarde. Eu acabei de sair de um painel agora e a minha pergunta está baseada nesse fundamento, que é a liderança. Lá, a pessoa falou que o pilar da liderança dela era conseguir identificar quais eram os sonhos dos liderados dela, porque cada pessoa tem o seu sonho e se motiva de uma forma muito particular. Essa é a minha dúvida. Qual é o ponto forte da liderança de vocês e como vocês fazem para lidar com essa nova geração, que teve uma ruptura importante, né? Como estimular essa geração atual, essa nova geração, né? Porque vocês são pessoas experientes, né? E parabéns pela história, sou profunda admiradora da empresa que vocês lideram. Super legal a pergunta. Essa coisa do sonho realmente é importante. Eu acho que tem várias questões na liderança, né? Escutar, fazer com que a ideia de alguém faça acontecer. Eu acho que esse jovem hoje, né, empoderar eles, né, um pouco, né, usando ali a minha terminologia, é uma coisa muito importante. Quando você dá espaço para que eles possam implantar as próprias ideias, você traz eles junto com você, né?
Mas, assim, de tudo que eu acho de liderança, o exemplo, eu acho que é a melhor coisa que você possa fazer como líder. Assim, é você estar junto na alegria e na tristeza, nos momentos bons e nos momentos ruins, e o time entender que você está junto com eles, né? Eu acho que... eu sempre aprendi isso, que eu acho que exemplo... você pode falar qualquer coisa, mas o exemplo, ele carrega o time, de verdade. Por exemplo, quando ele vai para o campo visitar as lojas, né, que ele falou muito isso, ele mostra para o time a importância do campo, né? Então, assim, no meu final de semana eu visito bastante loja, né, porque durante a semana não dá tempo. Então, assim, aí você mostra para o time que eles são importantes. Então, assim, eu acho que os exemplos constroem a cultura da companhia, de verdade. Pode seguir? Para mim, o exemplo arrasta, assim como ela falou. E a função do líder, na minha cabeça, é servir. É servir. A gente sabe que o papel da liderança é um papel solitário. E muitas das vezes você tem que tomar decisões impopulares. Correto? Mas, independente disso, você tem que ter a paz de ter feito o seu melhor. Outra coisa que é importante, a gente vai errar e acertar como todo mundo. Só que a gente, quando erra, a gente precisa ter humildade para, desculpa e vamos seguir em frente. Essa é a minha opinião. Falar mais do mesmo, mas eu acho que tem só um ponto que eu acho também para acrescentar, que é o papel fundamental dos recursos humanos na contratação da pessoa, né, do funcionário, saber se ele tem, de fato, os valores e a expectativa que a gente tem sobre ele. Eu diria para você que, às vezes, 50% do problema está na contratação errada. Não deixou claro para a pessoa qual é o desafio, não deixou claro qual é a expectativa que tem dentro da empresa em relação à pessoa. E o que a gente escuta de pessoas que pedem desligamento, se eu soubesse que era assim, eu não vinha, as coisas não funcionavam bem desse jeito para mim. Então, deixa claro, demora mais, eu sei que é mais um desafio, muitas vezes o Recursos Humanos tem lá um desafio de contratação muito forte, então ele quer colocar para dentro de casa o mais rápido possível, mas o trabalho, já dizia o Galó, né? Controle menos e contrate melhor, né? Porque se você contratar melhor a pessoa, se saber se a pessoa certa, dá menos trabalho. Eu tenho um adendo nessa construção também, que eu acredito que nós reformamos a Blumen inteira, a parte fabril, indústria, escritório, há 3 anos atrás, transformando o ambiente de trabalho num ambiente mais acolhedor. A gente sabe que as pessoas, para sair de casa, estão indo passar a maior parte do tempo dela na nossa organização, na nossa segunda/primeira casa. Então, eu tive um olhar estratégico para isso. E aí, alguns detalhes que podem até parecer desapercebidos quando você tem a sua sala, tem o seu banheiro. Às vezes, você não dá valor a algumas coisas que você daria valor se você tivesse sentado em outras cadeiras. A gente investiu quase R$50 mil no nosso banheiro, porque eu fui entender que, segundo a pesquisa do Google, 38% das pessoas que responderam elegiam o banheiro como um dos principais lugares da sua empresa. Então, a gente teve um cuidado, era um banheiro, entre aspas, largado, hoje é um banheiro bonito, eu brinco que é o banheiro mais bonito do LinkedIn. As pessoas vão lá e tiram foto do banheiro. Tem um TensorFlex no teto, tem a logo em neon, em LED e tal. Às vezes são alguns olhares que a gente, quando está sentado numa cadeira, entre muitas aspas, maior, a gente não percebe. E outro ponto que eu acho bem interessante, a gente, sempre que é aniversário de alguém na Blumen, eu recebo 1 dia ou 2 dias antes no meu WhatsApp quanto tempo a pessoa tem de casa, qual o departamento que ela tem, qual a idade provavelmente ela está fazendo e qual sonho a Blumen poderia ajudar ela a realizar. A gente não consegue realizar o sonho de todo mundo, mas a gente já realizou alguns. Então, a gente busca ter essa meritocracia, esse olhar estratégico. Óbvio que eu não vou conseguir comprar uma Ferrari do ano para dar, mas a gente já conseguiu pagar pós-graduação, pagar a lua de mel, ajudar a comprar a casa própria, ajudar a comprar o carro. De alguma forma, a gente sabe qual é o sonho. Então, se eu for fazer alguma coisa intencional, eu vou saber, pelo menos, para onde essa pessoa está querendo caminhar. E há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, na festa final de ano, nós fizemos 2 ações muito legais. E depois ela se repetiu ano passado. A primeira delas foi colocar um mural onde as pessoas poderiam contar qual sonho a Blumen te ajudou a realizar. E mais do que você realizar, é você contextualizar e demonstrar que você foi capaz de proporcionar essa realização. Então, coisas inimagináveis apareceram, desde as tangíveis quanto as intangíveis. Teve um menino da manutenção que botou que a Blumen pôde ajudar ela a realizar o sonho de se tornar um homem de verdade, um pai de família, para poder propor uma família com mais segurança
que ele não tinha tido na infância. Outra pessoa botou que a gente ajudou a comprar a casa própria, comprar o apartamento que ela sempre sonhou. Outro falou que ajudou a tirar a CNH e a CNH pôde fazer ele se locomover. E teve um rapaz que não é Andaraí, não, esqueci onde ele mora, mas, enfim, não vou lembrar. É um lugar que eu sempre falo, mas ele era um menino da periferia, da Baixada, ele é homossexual, ele começou a trabalhar com a gente no estoque, ele ganhou a promoção para ir para a área comercial. Eu paguei o curso de inglês e ele, através do curso de inglês, ele conheceu o namorado / marido dele, e ele pôde conhecer já hoje 5, 6 países do mundo, e eu ajudei ele a realizar esse sonho que até então não era nenhum sonho, era só poder ter um acesso à segunda língua. Essa segunda língua mudou a vida dele. Então a Blumen realizou sonhos e mudou a vida das pessoas através das ações, mas quando você coloca um painel para ela escrever, ela tangibiliza, ela realiza, ela entende. Eu vi um corte no Instagram outro dia que falou assim, se a companhia aérea chegar 1 minuto antes, ela fala assim, em respeito à sua pontualidade, estamos chegando 1 minuto antes. Ela poderia não falar nada, ela passaria desapercebido sem nem lembrar. Mas quando você pontua aquilo ali, quando você traz a luz da informação, quando você transforma aquilo, tangibiliza aquilo, você demonstra que você pode ajudar a pessoa a realizar o sonho, mais do que realizar, é você demonstrar que você pode ser a ferramenta. Porque no final do dia, ninguém trabalha para a Blumen, para a First-Class, para a Dermage ou para a Casivide. Você trabalha para você. Aí o cara fala assim, eu fiquei 1 hora no banheiro, eu fiz uma cagada remunerada, estão me pagando para estar no banheiro. Errado é você, burro é você. Você está gastando 1 hora da sua vida. Porque hoje você é Blumen, amanhã você vai ser... Não vai para concorrente não, mas você vai para Casivide, depois você vai para Dermage, depois vai para First-Class. É o quanto você vai aprender, o quanto você vai estar mais próximo do seu sonho. Ninguém trabalha para alguém. Você trabalha para você e o instrumento que você tem naquele momento é a empresa que você está prestando serviço e que seja um bom aprendizado. A última pergunta, porque a gente vai ficar muito tempo aqui, é a última pergunta para a gente finalizar nosso painel. O bom de estar com os amigos é que eu estou tomando a sexta-feira de vocês. Não sei se tem outra programação. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns pelo painel. Eu sou um pesquisador na área de desenvolvimento sustentável. Então, eu estendi o conceito de ESG para ESG mais P, porque sustentabilidade é ambiental, preservação dos recursos naturais, responsabilidade social, governança consciente e humanização do trabalho, porque é a preservação dos recursos humanos. Então, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns a esse painel, e esse encerramento que você colocou mostra que a questão de humanização do trabalho está presente, porque ou as pessoas querem remuneração, querem inclusão e diversidade, querem capacitação e qualidade de vida no trabalho. Então, a observação que eu estou fazendo foi exatamente para o destaque que vocês estão dando à questão da importância do ser humano, a preservação desse recurso humano, não como um fator de produção, mas como um contribuinte essencial para o desenvolvimento sustentável da organização. Então, eu não vou precisar fazer a pergunta, porque, de alguma forma, vocês já estão respondendo o valor que vocês dão às pessoas, a capacitação que vocês dão às pessoas e a qualidade de vida que se oferece às pessoas. Esse destaque é que eu acho que merece ser o corolário dessa observação. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro, é uma honra para as pessoas aqui do Rio terem a oportunidade de estar com gente tão grande. As empresas de vocês, elas não são recentes, são empresas que já são longevas. Chegar no topo é até difícil, mas se permanecer no topo que nem vocês estão é muito mais. Então, vocês passaram por crises, idas e vindas. E eu queria, minha pergunta, para dar um pouquinho de luz para a gente, era saber o que uma empresa como a de vocês nunca vai poder ter, uma empresa nova, nunca vai poder conseguir comprar o que a empresa de vocês já construíram, que é o sucesso longevo. Então, o que uma empresa nova nunca vai conseguir obter comprando, financeiramente falando mesmo, que vocês conquistaram com a experiência que o tempo trouxe para vocês. Nossa, que pergunta complexa para a gente terminar esse painel aqui. Tirando o tempo, óbvio. Eu acho que assim, que assim, as empresas novas, assim, eu acho que elas têm que solucionar novos problemas,
né? Eu acho que é isso. Assim, falando sobre dermagem um pouco, eu acho que o que a gente construiu, eu acho que construir uma marca leva tempo, tá? E mais do que isso, construir credibilidade leva mais tempo ainda. Então, eu acho que assim, o que nós da Dermage construímos ao longo desse tempo, né? E aí é difícil, de repente, você tem milhões de marcas de cosméticos surgindo, mas o que é difícil é a credibilidade médica, a ciência por trás, né? A eficácia, a qualidade. Tudo isso leva um tempo para você conseguir construir. Não é uma coisa que você consegue construir de um minuto para o outro. Então, são muitos estudos, pesquisas, né, relacionamento com o cliente. Eu acho que tudo isso leva um tempo. Mas, assim, na minha visão, de verdade, eu acho que as empresas novas, né, a gente tem Uber, ChatGPT, estão trazendo novas soluções para problemas que a gente já existia. Então, acho que as empresas novas têm uma oportunidade aí. Tem tantos problemas para serem resolvidos, né, que hoje em dia não são ainda. E, enfim, eu acho que a gente está num momento de revolução, né? Revolução tecnológica, revolução de aprendizado, revolução nas relações, né? As relações elas estão mudando, seja relação de trabalho, seja relação de amizade. Então, acho que é isso. Não sei, eu achei a pergunta bem complexa. Qual é o teu nome? Rony. Ô, Rony, deixa eu te falar uma coisa. Dá sim. Pode acreditar que dá. Sabe por quê? Porque um dia eu já estive aí. E a empresa, para chegar a ter 25 anos, como é o caso da First Class, que está no 26º, Casa e Vídeo, que tem mais que isso, com certeza, cara, a gente começou pelo primeiro ano. Ele começou numa banca de jornal. Eu comecei vendendo com caixa de papelão. A gente, no outro painel, teve 3 empresas aqui nativas digitais. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. É só a gente acreditar e mirar nos outros. Tá? Amei. Bom, eu queria encerrar esse talk porque foi muito aprendizado. Eu assim, participei de 4, 3 hoje, acho que eram 1. E por ter intimidade com vocês, por serem amigos do varejo, eu aprendo muito com vocês e acho que a plateia está cheia e as pessoas estão... Eu me balizo muito pelo número de cabeça que está olhando para frente e as que estão olhando no celular, que é o nosso vício, não tem jeito. Eu gosto de ver plateia cheia de gente olhando para frente e isso é a tradução de muito conhecimento sendo transbordado. Gratidão imensa por ter vocês aqui comigo hoje. Quando eu mandei o convite, os 3 foram... na mesma hora responderam conta comigo. Eu sinto que a minha missão de poder trazer essa informação, conectar o varejo, conectar boas pessoas e no final do dia ter esse aprendizado é uma das razões no qual a gente está aqui hoje. Então, dando fim a esse episódio, meu agradecimento a vocês e vamos seguir agora para o painel com o Felipe da Bagagem, o Rafa da Vinho 24 Horas. Espero que vocês estejam aproveitando tanto quanto nós aqui, acho que é recíproco. E que a gente continua já no próximo quadro. Obrigado, pessoal.